Brumadinho, Minas Gerais. Mr. Tracking. O frio chegou. Saí de madrugada para poder fazer uma trilha. 10 graus centígrados. Quando eu chego aqui, o canal tá com o dobro de inscritos e um vídeo com quase 100 mil visualizações. Não sabia que vocês gostavam tanto assim de onça, não. Vamos ver os comentários. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Quer dizer que vocês gostaram do vídeo da onça, explicando o que aconteceu ali. Infelizmente aquela tragédia com o Jorge, né? O Jorginho ali da região do Pantanal. Bom, tendo em vista um número muito grande de comentários, eu decidi responder alguns aqui no vídeo. E vamos fazer isso de uma forma mais rápida, porque como vocês podem ver, eu tô um pouco rouco. Eu saí muito cedo e isso alterou um pouquinho aí a minha garganta, porque a temperatura aqui caiu bastante. Vamos lá, olha só, primeiro comentário que eu vou responder aqui. Passou um bichão aqui agora. Maria do Carmo, ela fala assim: corajoso você, e dá uma risada. Bom, não é questão de coragem. Eu acho que você está se referindo com relação aos trekkings, né? As trilhas, porque o assunto era onça. É só mais um esporte. E você precisa tomar cuidado com qualquer esporte. Esse é só mais um deles, tá bom? Você pode se machucar no futebol, na luta, você pode se machucar na moto aquática, na lancha. O trekking é só mais um esporte. E assim, você não está tão exposto assim a um ataque de um felino no trekking, não. Beleza? Mas obrigado pelo comentário aí. Vamos seguir em frente. Comentário de Márcia Silva. Márcia, você disse o seguinte: o senhor Jorge era humilde e não imaginava que isso fosse acontecer. É muito triste. Não é assim que funciona, tá bom? O pessoal da região, eles conhecem onça, eles sabem do que elas são capazes. O que aconteceu ali foi uma fatalidade, mas poderia ter sido evitado. O que aconteceu foi uma sucessão de erros. Não haveria esse ataque se não tivesse ocorrido a falha humana. Vou ter que tomar um mel. Mas pode ter certeza que o Jorge entendia mais de onça, muito mais de onça do que eu. Ele se descuidou, tá? Ele achou que não poderia acontecer, ele se acostumou com o animal. Mas pode ser que tenha outros aspectos também aí que a gente não vai entrar porque fica até chato. Por exemplo, ele trabalhava lá, então será que ele tinha um ofício a fazer naquele horário todos os dias? Será que ele tinha a opção, por exemplo, de não acordar e ir até os barcos verificar os motores? Será que ele tinha essa opção? Ou será que o patrão dele pedia que ele fizesse aquilo naquele horário? Questão de trabalho, você tem que ter os meios para poder se manter seguro no trabalho, né? Se ele tinha o ofício de verificar os motores, tinha onça rodando no lugar ali, o local, o mínimo que ele tinha que ter era uma arma de fogo e meios para dispersar esses felinos de lá, esses animais. Onça não é amigo. Onça é um bicho que quer te matar a todo momento. Se ela fugiu, ela quer te matar. Se ela te atacou, ela quer te matar. Não tem outra opção. Ela nunca vai sentir empatia por você. Ela não sente empatia por nada, nem pelos filhotes. É só um instinto materno ali que dura pouco, beleza? Então não se engane. Eu te garanto que ele imaginava que isso poderia acontecer sim. Vamos passar pro próximo aqui, ver se a minha voz aguenta, hein? Ó, outro comentário da Maria do Carmo. Se eu fosse sua mãe ou sua esposa, eu nem dormiria preocupada com você. Nossa, você faz caminhadas por esses lugares. Sim, meu Deus, pois é. Me desculpe, mas você é um gato. Peraí. Tá certo, vamos lá. Olha, muito obrigado pelo elogio. Bom, gato por gato, a onça, o máximo que ia fazer é me reconhecer e fazer uma amizade, não é isso? Não é questão de coragem. Eu também acho que você que tá aí do outro lado, qualquer pessoa que está na cidade e não tem conhecimentos de segurança, defesa pessoal, estratégia de deslocamento em área urbana, é muito corajoso. Eu corro muito menos risco no mato, um ataque de uma onça, do que você que está aí na cidade e precisa, por exemplo, ir à noite na padaria. São percepções diferentes. A gente tendencia a ter uma sensação de segurança que é falsa, tanto na cidade quanto na natureza. Então, é preciso trabalhar isso. E faz um exercício de mente aí que você vai verificar que isso não é trabalhado nem na escola, nem na faculdade, nem nas profissões. Não é trabalhado. Excetuando ali, claro,
o ofício de policial, agentes de segurança, isso eles têm uma visão bem interessante, isso é ensinado a eles. Mas a população em geral, não. Então, sim, a trilha você corre riscos, não só com onças. Onças nem são tão perigosas assim se você comparar com outros animais, outros bichos. Por exemplo, um bicho que pode te tirar do jogo, mosquito, insetos, tá? Se você vai fazer um deslocamento de 5 dias, no primeiro dia ali você teve uma picada de inseto que por algum motivo causou uma reação infecciosa ou então inflamatória que vai te tirar ali a possibilidade de se deslocar, isso vai acontecer no segundo, no terceiro dia. Aí acabou. Você já está a 2 dias de distância de algum socorro, se você estiver andando bem. Agora, se você tiver picado e adoecer, seu deslocamento cai muito. Então é muito perigoso. Mas quando eu faço o deslocamento, eu sempre sou monitorado via satélite através dos dispositivos de segurança. Vou fazer um vídeo aqui explicando como é que funciona, inclusive o meu é o Spot. Você pode jogar na internet aí que você vai ver como é que funciona. Mas também tem o Garmin e a Apple também está lançando um serviço para poder ter esse tipo de comunicação via satélite para socorro em áreas remotas. Beleza? Então é isso. Obrigado pelo gato aí. Mas eu não concordo com você não. Um abraço, vamos para outra agora. Ó, comentário aqui de Marcleide, Batista e Júlio. Meu pai contava a história que meu avô era matador de onça. O velho era macho. Deus me livre, ele enfrentava e matava mesmo, pois chegava em casa com o couro dela. Chega a me dar medo. Você me conta aí nos comentários se você é homem ou mulher, porque eu não consegui identificar aqui pelo nome, beleza? Olha, muito respeito a todos que estão comentando aí sobre o abater do animal. Respeito. Vou falar por quê. Isso é cultura, tá? Isso é cultura. O pessoal da região onde tem onça, eles vivem aterrorizados. Pensa uma tribo de índio na floresta. Ali tem uma harmonia fictícia. Porque a qualquer momento vem uma onça e cata uma criança. Aquela criança some. Daí muitos contos, folclore, muitas histórias e lendas surgiram. Porque a criança e o idoso é uma presa fácil. E nas tribos a gente não tinha uma defesa permanente, né? A vigília era feita até determinado momento, mas ao cair da noite, em casas frágeis, o felino entrava facilmente, catava uma criança, um bebê ou um idoso e passava, tá? Isso aconteceu muito. Em regiões que teve essa atividade, até de casas mais simples, pau a pique, que aconteceu isso já com a sociedade em evolução, assim, pós-descobrimento, essa tradição de abater o animal vai passando de geração por geração. A gente não pode criticar isso. A gente pode fazer um raciocínio em cima dessa situação e, de repente, discutir qual é a melhor maneira de resolver o problema, tá? Mas você falar para esse pessoal que mora perto de grandes felinos que atacam, que não pode abater sem dar uma solução, muito complicado. Para dizer o mínimo. Porque você está numa posição de conforto. Eles não. Eles estão numa posição de terror. Esse bicho, ele não vai dar chance se tiver oportunidade. Beleza? Então a região do pessoal que fica lá no Pantanal, na Amazônia, que moram lá, em casas assim bem complicadas, de uma forma bem humilde, eles têm essa tradição de se proteger. Gente, isso é óbvio. A gente não pode ficar criticando as pessoas porque elas querem proteger a sua própria vida, né? Eu vou ser objetivo aqui. Se você tiver chance de abater uma onça que vai te atacar, você tem poucos segundos para fazer isso e deve fazer isso, se você tiver meios para isso, porque ela vai acabar com você, beleza? Isso aí é tranquilo. Eu não vou ficar escondendo isso aqui. A minha opinião, o que eu acho, tá bom? Da mesma forma, eu acho que se tiver meios para poder você preservar o animal, afastar, inclusive deveria haver um trabalho do governo nesse sentido. Identificar essas áreas onde estão tendo incidência de grandes felinos e educar essa população e criar meios ali com tecnologia, produtos químicos, dispositivos sonoros para poder afastar esses bichos dali. Porque o bicho quer facilidade. Ele não pensa assim, hoje eu vou comer uma capivara, amanhã um peixe. Não, ele quer facilidade. O bicho que ele encontrar, ele estando com fome, ele vai caçar. Ele não vai escolher. Ok? Beleza? Bom comentário, respeito muito o que você disse, concordo com o que você falou, no que diz respeito às tradições, contar essa história, não ficar escondendo isso. E todo mundo que tá falando aí, tem que preservar a onça, o ser humano foi no local onde o bicho tava, isso é errado. Gente, vamos colocar a mão na consciência. Você vive aí na cidade, mas ali tem pessoas que vivem também, ali é a casa delas.
aquelas pessoas moram ali, elas não têm para onde ir. Ali está a atividade comercial delas, ali está o emprego delas, ali está o trabalho, o local onde eles dormem, se alimentam, criam suas famílias, seus filhos. Não dá para chegar e falar assim, lugar de bicho é de bicho, tem que tirar o homem dali, o homem não pode ir lá. Não dá, beleza? Vamos pro próximo. Tem um comentário aqui do Canaço. Canaço, é de cana? É de cana? Eu não sou da galera que bebe não, hein? Vamos lá. Corrija a sua informação de que você com uma faca não poderia sobreviver a um ataque de uma onça. Tem casos recentes de pessoas, no plural, que enfrentaram onças na faca e conseguiram sobreviver. Olha, Canaço, eu não tenho que corrigir informação nenhuma. No meu vídeo está bastante claro que se acontecer um milagre, você vai conseguir se desvencilhar. Agora, eu não recomendo que as pessoas usem facas e lâminas para defesa pessoal. Que tipo de pessoa seria se eu recomendasse que as pessoas portassem facas para se defender de grandes felinos? Você sabe quanto pesa uma onça? Deve ser mais ou menos 4 ou 5 vezes o seu peso. Você não teria condições nenhuma de se defender com uma faca. Nenhuma. E eu deixo claro no meu vídeo que se você... Peraí só um minutinho. Ah lá, ó. Você me atrapalhando. Eu tô falando de onça. Não adianta olhar pro lado, não. Vaza. Anda. Eu te garanto a você que qualquer desses casos que você viu, escutou, de que pessoas se defenderam de onças com facas, tem um contexto diferente desse aí que você está imaginando. Tem um contexto diferente. A onça é um assassino profissional. Tudo na onça foi desenhado para poder te eliminar no menor tempo possível e da maneira mais eficiente possível. É um bicho que não pensa, em termos cognitivos, não tem raciocínio como nós temos, e ele sabe exatamente onde são os pontos vitais e o que fazer para poder abater a sua presa. Uma faca, se você tiver uma lâmina de uns 10 centímetros, que é um canivete grande, para padrão, ela tem 20. Ela tem 20. Só a pata de uma onça com as garras retráteis protraídas aí para fora, só aquela garra segurar um ombro seu, só aquilo ali vai quebrar seus ossos. Só aquilo vai desabilitar a sua capacidade de rotação escapular. Você não consegue movimentar, tá bom? Existe um caso famoso aí do YouTube, que é um relato sem imagens, só com o que é falado, de um ataque de uma onça a um pescador, que eu não conheço, e ele diz que com uma faca grande, ele conseguiu se desvencilhar da onça. Acho que ele disse que até mata a onça. Eu vou dar uma olhada nessa história e depois eu vou comentar ela aqui num vídeo. Então se inscreve aí, porque você vai ter a oportunidade de ver qual que é a minha opinião sobre esse caso. Eu sei que caso é esse, tá muita gente falando aqui nos comentários sobre esse caso. Agora, eu não tenho que corrigir informação nenhuma, beleza? Se você, Canaço, acha que pode se defender de um felino, uma onça, o maior predador das Américas, o mais forte, com a mordida mais forte que a de um leão, topo da cadeia alimentar dos animais, com uma faca, vai lá. Depois você volta e me conta o que aconteceu. Será que você volta? Vamos pro próximo. Comentário de Otávio Bueno. Onça é top... Ele quis dizer topo. Onça é topo de cadeia alimentar. Na verdade, nós somos o topo da cadeia alimentar, tá, Otávio? A onça, ali na região, você tá certo. É topo da cadeia alimentar. Não tem nada para fazer frente a ela. Mas, no geral, quem tá no topo da cadeia alimentar somos nós. Beleza? Homens são feitos de carne. Onça come carne. Homens... enfim, ele tá dizendo aqui o seguinte. Pesquisem na internet várias pessoas mortas por onça. Ah, isso aqui é interessante. Isso que ele falou é verdade. Por que deu muita mídia esse caso do Jorginho? Porque foi muito traumático. Tem um contexto ali de storytelling. Tem uma situação de que eles filmam ele antes, um outro amigo dele brincando com ele. Olha, a onça vai comer o Jorge. Tem isso aí. Então isso deu uma comoção grande. Agora, essa situação aí de falar que é raro onça atacar, gente, é raro porque aí na cidade não tem onça. Se tivesse uma onça em cada esquina, você ia ver que não é raro a onça atacar. Outra coisa, casos em que onças atacam e matam pessoas são frequentes sim. Se você pegar o número de pessoas próximos de grandes felinos, você vai verificar que pelo menos em tentativa existe.
tá? Não são frequentes assim, não tem muitas mortes, mas ataques são frequentes. Se você estiver próximo, ela vai atacar. Inclusive, você pode pegar, por exemplo, no Pará, tem uma estação da Vale lá, e eles trabalham eles trabalham em meio à floresta, tem uma vila. A vila, ela é completamente selada. Ela tem um selamento com tela, grade, eletricidade, câmera de vigilância, infravermelho, por causa das onças. E tem histórias de que já pegaram crianças. Uma onça, ela vai pesar aí mais ou menos uns 120 quilos, 150 quilos, depende do indivíduo. Ela não tem dificuldade em, através de uma mordida, subir uma árvore dessa aqui com uma vaca, com um bezerro. Ainda mais um homem de 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos. Eu tenho 90 quilos. Ela me carregaria como se estivesse levando um pedaço de papel. Então é isso, você tem razão. Tem muitos casos aí que não são falados não. Beleza? Vamos pro próximo. Olha aqui o comentário de Geek Plays Bronx. Se ele estivesse com uma arma de fogo, talvez teria sobrevivido. Esse comentário aqui é bastante lúcido. É exatamente isso, você tem toda a razão. Se ele estivesse com uma arma de fogo, talvez ele teria sobrevivido. É o que eu disse. Se você tiver condições de antecipar o ataque, ver que tem uma onça, que ela tá olhando para você, que ela vai te atacar, se você tem uma arma de fogo, talvez você consiga sobreviver. Talvez. Agora, independentemente de qualquer outra fala ao contrário aí, se ela for te atacar, faca, mão, só milagre, tá? Só milagre. O bicho foi feito para isso. É isso aí, vamos lá, vamos pro próximo. Tá acabando, viu, pessoal? Não vou conseguir falar mais. São muitos comentários, centenas de comentários. Eu tentei selecionar alguns aqui agora, tô vendo aqui agora. Mas vamos lá, continue comentando aí que nos próximos vídeos eu comento do mesmo jeito. Vamos pro último aqui, tá bom? Otávio Bueno. Acho que o pessoal tá comentando em sequência. Ele fala o seguinte: e você com esse track pode ser o próximo lanche. E você com esse trekking, eu fazendo trekking, posso ser o próximo lanche. É verdade? É verdade. Mas olha só, a região onde tem grandes felinos, ela não é o meu objetivo sempre, tá? A maioria das vezes eu vou para montanhas. Floresta, às vezes está no caminho do topo da montanha. O Brasil tem essa qualidade dos trekkings. Você faz trekkings, você muda de bioma toda hora. Então, para subir uma montanha alta, você passa por... Tem locais onde você passa por água, florestas, regiões de cerrado mais ralo, cerrado mais denso, até floresta de araucária. E essa é a riqueza do Brasil. É por isso que todo mundo vem para cá fazer trekking. Vocês só não sabem disso. E é por isso que eu faço esses vídeos aqui também, para falar para vocês que vocês estão perdendo a oportunidade de fazer um esporte muito bacana, saudável, que vai trazer e que vai levar para vocês, né? E vai entregar para vocês, além de muita saúde, muita paisagem, muita alegria, muita paz de espírito. Legal? Então, espero não virar lanche, viu, Otávio? Eu me preparo para isso. Mas se acontecer, eu tenho um plano B. A gente sempre tem que ter. Beleza? Inclusive, para quem gosta de trekking, presta atenção no que eu vou falar aqui. Nos próximos dias, vai ser autorizado para a gente criar o grupo de membros do canal. E uma dos benefícios do grupo de membros do canal vai ser acompanhar os trekkings em tempo real através dos nossos geolocalizadores, interagir com a equipe que faz a minha segurança, ou seja, bater papo com ela ali ao vivo, sabendo aonde eu estou, fazendo o quê, qual o perrengue que eu estou passando, como que eu estou dormindo, se eu estou acordado, se eu estou passando de madrugada dentro do rio, se eu estou subindo a montanha, encontrando bicho selvagem, passando perto de onça. E vai receber, inclusive, vai ter acesso a filmagens inéditas dos trekkings que são feitos, de cenas que o YouTube não permite que sejam mostradas. Ou seja, animais que foram abatidos, alguns crimes ambientais. A gente sempre encontra crime ambiental, a gente passa assim, tem incêndio, tem animais sendo socorridos, animais feridos, queimados. Isso aí eu evito de colocar no YouTube, mas sempre acontece.
Então, fica ligado, se inscreve no canal, deixa o like aí pra gente, porque tá imperdível o quadro de membros que tá sendo montado, tá bom? Vai sair nos próximos dias, daqui uns 10, 15 dias mais ou menos. Fiquem com Deus. Se quiserem saber mais sobre onça, deixa comentário, pergunta, que eu falo pra vocês a minha visão, a minha opinião, beleza? Eu não sou biólogo, eu não sou cientista, eu sou empírico, tenho alguma experiência porque eu tô na região, eu não fico nos livros, eu fico na região, eu faço em loco. Tranquilo? Um abraço, fui!